Falar de conceitos principais na neuropsicanálise é sempre um desafio, porque a neuropsicanálise é uma disciplina que ainda está em fundamentação, ela ainda está em construção. Existem tantos outros conceitos da psicanálise que nós precisamos revisitar com as possibilidades de tecnologia e os avanços neurocientíficos. Mas se eu puder resumir a neuropsicanálise do Dr. Mark Solomons em dois conceitos principais, eu poderia dizer que o primeiro deles é o afeto. O afeto, pela proposta do Dr. Mark Solomons, é a revisão, a base neurobiológica daquilo que o Freud, lá em 1915, vai chamar de pulsão. Quando Freud vai falar sobre pulsão, ele vai dizer que a pulsão é algo que se localiza entre o somático e o psíquico. E ele diz que é uma exigência que o corpo faz à mente, à psique, como consequência da sua conexão com ela. E as bases neurobiológicas das pulsões propostas pelo Dr. Mark Solomons são os afetos. Mas uma diferença bastante significativa que a neuropsicanálise está trazendo nessa perspectiva da psicanálise em si é que, diferente do que o Freud afirmou, que existia duas pulsões, pulsão de vida, eros, e pulsão de morte, thanatos, a neurobiologia vai comprovar para nós que existe 7 pulsões. Ou seja, nós saímos da ideia da dualidade pulsão freudiana e entramos nessa perspectiva soloniana de 7 pulsões. Por que 7 pulsões? Porque quando Freud fala a descrição, quando ele traz a ideia do que é uma pulsão, algo que tem uma manifestação física e que tem também uma manifestação psíquica, do outro lado do mundo, um estadunidense chamado Dr. Jaak Panksepp vai trazer uma comprovação bastante significativa para a psicanálise sem ao menos saber. Quando o Dr. Jaak Panksepp começa a estudar o cérebro de animais, de todos os mamíferos, entre eles roedores, cachorro, gato e, consequentemente, o ser humano, o Dr. Jaak Panksepp vai trazer uma descrição do afeto. Vai dizer que o afeto é uma energia, uma função neurobiológica bastante primitiva e que ela tem uma manifestação, uma expressão, tanto no corpo físico, biológica, como na mente psicológica. Tal qual semelhante à descrição que o Freud fez em 1915 do que é uma pulsão. Mark Solomons, um psicanalista estudando neurociência, conhece então o trabalho do Dr. Jaak Panksepp, que cunhou o termo neurociência afetiva, Affective Neuroscience, e começa então a dialogar com o Dr. Jaak Panksepp. Os dois colaboram em obras, colaboram em artigos. Então, Jaak Panksepp é convidado a palestrar no Congresso Internacional de Neuropsicanálise. O que o Mark Solomons está fazendo, apresentando para o Dr. Jaak Panksepp, é a descrição freudiana do que é uma pulsão, tão semelhante quanto o que o Jaak Panksepp diz que é um afeto. Mas hoje, com o avanço da neurobiologia, com o avanço da neurociência, nós conseguimos não apenas validar esse conceito de pulsão, como nós encontramos uma base, uma evidência neurobiológica para esse conceito. O que implica a fundamentação de que é uma pulsão é que, através dos estudos do Panksepp, se você colocar um eletrodo nessas regiões que mapeiam cada uma das 7 pulsões ou necessidades afetivas, você consegue evocar, em qualquer que seja o mamífero, raiva, consegue evocar medo, consegue evocar excitação sexual, consegue evocar alegria. Ou seja, não é uma teoria, é uma evidência neurobiológica. E cada uma dessas pulsões ou desses afetos tem uma fisiologia, tem uma ação comportamental, tem uma bioquímica específica e tem estruturas distintas umas das outras. Então, dessa forma, o conceito de pulsão deixa de ser apenas uma teoria, um conceito simbólico, e passa a ser agora um conceito fundamentado pela própria ciência. O que já era um desejo do Freud, quando Freud afirma que a biologia futuramente iria trazer respostas para os conceitos psicanalíticos e que essas respostas, segundo o próprio Freud, poderia desafiar todo o corpo teórico que a gente tinha construído até então. Dessa forma, o primeiro conceito mais fundamental para se entender e estudar em neuropsicanálise é o conceito de pulsão. O que isso implica na formação dos psicanalistas atuais? Implicam que um psicanalista formado em neuropsicanálise
não é mais um psicanalista que trabalha apenas com o conceito de pulsão do ponto de vista teórico. Ele tem que conhecer essa pulsão por estrutura, por neuroanatomia, por neurobiologia e neurociência. Deixa de ser apenas simbólico do ponto de vista de trabalhar, de interpretar, de manejar clinicamente e passa a exigir que o psicanalista tenha conhecimento neurocientífico. Porque como eu vou trabalhar com um conceito, que até então era apenas simbólico, se eu não sei profundamente como esse conceito se manifesta? Quais são as bioquímicas que estão envolvidas? Um ponto importante, diferente do neuropsicanalista para o psicanalista que se nega a estudar a neurociência, é que o neuropsicanalista sabe que existem uma série de psicofármacos que o paciente vai utilizar durante um tratamento terapêutico que pode impactar significativamente nessas pulsões. Pode impactar tanto sensibilizando ela como hiperativando ela. Então, é importante conhecer neurocientificamente essas pulsões, tanto do ponto de vista científico, quanto nós conhecemos do ponto de vista simbólico e psicanalítico. Então, esse seria o primeiro conceito importante e base da neuropsicanálise somniana. O segundo conceito, e não menos importante, é o conceito de homeostase. O conceito de homeostase fundamenta todo o trabalho psicanalítico. Fundamenta não só o trabalho psicanalítico, como fundamenta todas as linhas terapêuticas mundiais que nós temos. Por mais que 80% dessas linhas terapêuticas não sabem que elas estão trabalhando com um conceito psicanalítico de homeostase, elas estão trabalhando sim com essa ideia. A homeostase seria semelhante àquilo que o Freud vai chamar de estado de nirvana. Mas ao contrário do que o Freud afirma, que nirvana é esse estado inorgânico, esse estado de não existência, de não dor, de não sofrimento, Mark Solomons vai comprovar que nirvana é a homeostase ideal. É o espaço ideal de sobrevivência que todo organismo busca e necessita para continuar existindo. Você precisa, de acordo com a homeostase, de uma quantidade suficiente de nutrientes. Você precisa de uma quantidade específica de glicose, uma quantidade específica de descanso e uma temperatura ideal. À medida que essa temperatura cai demais ou sobe demais, à medida que falta glicose, que falta nutriente ou que falta água, você sente aquilo. Por que você sente? Quando você sente, é uma sinalização da homeostase de que você está correndo risco de vida, de que você não está com as necessidades supridas de forma ideal para continuar existindo. Então, a homeostase é aquilo que sinaliza se nós estamos indo bem ou se nós estamos indo mal no caminho da sobrevivência. A homeostase é todo o trabalho terapêutico, todo o trabalho psicanalítico, todo o trabalho psiquiátrico visa levar o indivíduo para o seu estado de homeostase emocional, para o seu estado de não sofrimento. Mas a função básica da consciência, de acordo com Mark Solomons, é sinalizar quando nós saímos da homeostase. É para isso que nós sentimos. Se nós não sentíssemos aquilo que nós precisamos a nível emocional, psicológico ou a nível fisiológico, nós não conseguiríamos sobreviver. Todos os mamíferos têm essa capacidade de sentir. E esse sentir é o que guia o indivíduo nesse caminho da sobrevivência. Então, os dois conceitos fundamentais é o conceito de pulsão e o conceito de homeostase, que tem não apenas uma revisão simbólica, mas tem uma comprovação neurobiológica. E isso modifica de forma bastante profunda não só o nosso manejo clínico como psicanalista, como modifica a nossa formação. Amplia a necessidade de buscar o conhecimento da biologia para trabalhar de uma forma mais profunda e assertiva as patologias que chegam no consultório. Se você é um dos psicanalistas que desejam conhecer as bases neurobiológicas do conceito de pulsão, assim como muitos outros conceitos revistos pela neuropsicanálise, eu te convido para participar do nosso webinário gratuito dia 20. Nesse webinário, nós abordaremos uma série de conceitos que estão sendo revisados pelo trabalho do Dr. Mark Solomons. Para você saber mais informações, acesse o link aqui embaixo e você será direcionado para a ABEM, Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise. Aguardo você dia 20 para estudar comigo uma introdução à prática clínica em neuropsicanálise.